Oi, pessoal, tudo bom? A gente vai falar hoje sobre o berílio. Super importante algumas características do berílio. Berílio é da família 2A. Lembra disso? Olha aí, berílio, ele é número atômico 4, 1s2, 2s2. Então, ele é da família 2A ou apenas família 2, não é isso? E é do segundo período da tabela periódica. Então, ele é o primeiro elemento da família 2A. Qual é a família 2A, pessoal? São os metais alcalinos terrosos, não é verdade? Então, olha o berílio, que é um metal alcalino terroso. Aí você me pergunta, Guga, se o berílio é da família 2A, olha aqui, ó, um S2, primeiro período, 2s2, segundo período. Aí eu lhe pergunto, pessoal, a família 2A é uma família de metal, como a gente já sabe. E o berílio está nela, então ele também é um metal. Só que ele difere dos demais elementos do grupo dele. Primeiro, olha para cá, pessoal. Berílio, ao ser configurado, a gente viu que tem um S2, 2S2. Me diga uma coisa, do jeito que ele está aqui, a configuração dele, a gente chama isso de estado normal. Exatamente, o estado normal dele. E qual é a capacidade de ligação dele nesse estado normal? Então, analisando aqui, ó, ele não tem nenhum orbital semi-preenchido. Então, não há o quê? Capacidade de ligação. É verdade. Não há capacidade de fazer ligação. Aí minha pergunta para você agora é bem simples. Guga, se não há capacidade de fazer ligação, então como se explica compostos do berílio? Então, como se explica compostos do berílio? Quem lembra disso? Estão entendendo com a minha pergunta? Se eu não tenho capacidade de ligação, como é que eu tenho, então, compostos do berílio? Boa pergunta, não foi? É agora que entra o momento melhor. Pessoal, o berílio está no segundo período. Então, o segundo período, ele tem um S2, 2S2, 2P0. Porque no segundo período, você bem sabe que ele pode ter quanto? 2, 8. Então, ele poderia ter 8. Então, ele tem orbitais S e orbitais P. Sim, Guga, mas não tem ninguém ali. Eu sei disso. Mas o orbital dele está lá. É vazio, mas existe. E olha o que a natureza faz, pessoal. Já está ligado, né? O nome disso é hibridação. Olha para cá. O elétron que está morando aqui, ó, um S2, aí não sai do lugar dele, que é do primeiro período. Mas o do segundo período, ó, sai desse orbital e vem para o orbital que P. Aí agora, ao juntar, olha, 2S com quem, pessoal? Com 2P. Olha, ele formou os orbitais híbridos SP, dois orbitais SP, tá? E aí ele pode fazer quantas ligações? Pode fazer agora duas ligações, porque ele tem o Q, ele tem agora, ó, dois elétrons semi-preenchidos. A gente chama isso de estado híbrido ou estado ativado. Então, o processo que ele sofreu aqui foi uma mistura de orbitais, ou seja, uma hibridação. Híbrido, misturado. Então, quando você sofre hibridação, todos os orbitais ficam semelhantes, né? E você aumenta a sua capacidade de ligação. Então, pessoal, como é que se explica os compostos do berílio? Aqui, olha, através da
hibridação. Então, bonitinho, né? Já temos uma pergunta resolvida. E agora, pessoal, vem o melhor. Quem é o melhor, Guga? O melhor é isso aqui, ó. O berílio, pessoal, ele tem comportamento anômalo. Exatamente. O berílio tem um comportamento totalmente fora da prática. Então, comportamento anormal, tá? Não normal. É um comportamento anômalo, fora da normalidade. Primeiro, o berílio, ele é extremamente pequeno. Ele é extremamente, o quê? Pequeno. Certo. E como ele é extremamente pequeno, sabe o que é que acontece, pessoal? Existe uma tal de regra de Fajans. Fajans é um cara que a gente ouve falar muito dele em radioatividade, né? Mas por enquanto aqui, ó. E a regra de Fajans diz o quê? O que é que essa regra diz? Diz que íons pequenos, não esquece não, tá certo? Íons pequenos, como é o caso do berílio, vai formar um íon muito pequeno, né? E de carga elevada, a carga dele é mais de 2, né? Lembre-se que o cátion vai 3 ou 4, né? Então, a carga elevada. Então, formam compostos covalentes. Então, é por isso que, olha que legal, pessoal, embora ele seja um metal, ele vai formar compostos covalentes. Um exemplo, BeH2. Não é isso? É um dos compostos do berílio. Outra, olha que interessante. O berílio é metal, tá? É sim. Mas o berílio, embora seja metal, possui o quê? Uma eletronegatividade. Metal não é eletronegativo, né? Mas o berílio, ele possui uma eletronegatividade elevada, pessoal. Exatamente, mas ó, não é o daqui elevada, né? É relativamente elevada. Então, isso também aumenta o caráter dele de ligação covalente. Então, ele assim, né, reage com outros átomos e a diferença de eletronegatividade geralmente é pequena. Para tu ter uma ideia, até ó, o BF2 é covalente. Então, ele não ultrapassa o limite da diferença de eletronegatividade para o composto ser iônico. Então, pessoal, não esqueça, tá? BF2, BeO, tudo isso são compostos covalentes, onde a eletronegatividade, ó, essa daqui, que é a maior que todas, a maior de todas entre eles, é 2,5. Então, ele não é um composto iônico. E aqui, ó, no óxido, é apenas 2 a diferença de eletronegatividade. Então, pessoal, o berílio se situa aonde? O berílio se situa no segundo período da tabela periódica, tá? O nível mais externo dele comporta no máximo 8 elétrons, como a gente viu, né? Embora ele só tenha 2. Então, não esqueça, tá? Compostos. Cloreto de berílio, olha ele aí. Compostos como óxido de berílio. Todos esses compostos têm o quê? Caráter covalente, tá? Os sais de berílio também não vale a pena chegar até aqui e não falar disso, né? Então vamos falar. Veja, os sais de berílio, pessoal, se é um sal de berílio, a gente vai ter aqui, sofrem extensa hidrólise. Tá vendo tu? Sofrem hidrólise, quebra, né? Lógico que hidrólise é onde? Em água, né? Lógico, hidrólise, quebra na água. Então, pessoal, então, eles também, então, devido a isso, os compostos têm estruturas de quê? Várias moléculas juntas. Então, aqui, ó, estruturas poliméricas. Ou seja, o que eu estou falando aqui são várias coisas que se cai numa prova, meu Deus do céu, tá? É uma bronca. Outra, como o berílio tem uma natureza
de metal, ou seja, básica, muito fraca, então os sais do berílio têm natureza o quê, pessoal? Se a base é fraca, quem manda é o ácido. O berílio sofre hidrólise, então os sais de berílio apresentam, né, natureza ácida. Não é bonitinho? Então, os sais de berílio apresentam natureza ácida. Então, você tem aí uma característica fundamental. Isso, obviamente, quando ele está dissolvido em água pura. Né? Então, pessoal, berílio é um composto sui generis, é um composto especial, é um composto diferente, que vale a pena a gente falar sobre ele. Beijão, segue o canal, dá uma força, hein? Valeu, pessoal.